São 6h mais 40, 6h40. Vamos já à participação da doutora Alessandra nessa manhã de quinta-feira. Todas as quintas-feiras aqui no programa você tem a doutora Alessandra Abraão Carvalho Salum. Não, eu sempre faço confusão, perdão. Doutora Alessandra Carvalho Abraão Salum, ela que fala hoje sobre o Setembro Amarelo. E é o mesmo caso do Janeiro Branco. Doutora, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, David. Bom dia, Juliano, e a todos os ouvintes. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito importante, não é mesmo? Vamos falar sobre o Setembro Amarelo e falar também quais as diferenças entre o Setembro Amarelo e o Janeiro Branco, que a gente tanto fala todos os anos. Vamos começar contando um pouquinho sobre a história do Setembro Amarelo. É uma campanha que nasceu nos Estados Unidos quando um jovem chamado Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio. Ninguém desconfiou o que estava acontecendo, porque ele era um garoto muito alegre, muito bem-quisto pelos seus amigos e familiares. Ele tinha comprado um Mustang amarelo, reformado esse carro, e aí quando ele morreu, os amigos ficaram muito chateados, com a situação, muito assustados, e acabaram fazendo cartõezinhos com fitas amarelas em que estava escrito: se precisar de ajuda, peça, você não está sozinho, coisas do gênero, E durante o velório dele, esses cartõezinhos foram distribuídos entre as pessoas que estavam lá, e isso se espalhou pelo território dos Estados Unidos. E pessoas de várias localidades do país começaram a buscar ajuda, falando justamente que tinham recebido o cartãozinho. Então, a partir disso, começou realmente a movimentar a campanha Setembro Amarelo, que se tornando aí o mês de prevenção ao suicídio no mundo, Aqui no Brasil, a campanha começou com uma iniciativa do Conselho de Enfermagem, o pessoal das equipes de enfermagem e também o pessoal do CVV, fazendo um trabalho muito bonito, conjunto, com as equipes de enfermagem, e depois isso obviamente tomou conta de todos os profissionais da área da saúde, todos nós, em conjunto, aderimos à campanha e fazemos esse mês inteiro para conscientização quanto aos cuidados com a saúde mental e prevenção do suicídio. Tentamos conscientizar as pessoas que é importante também cuidar da mente, cuidar dos sentimentos, conhecer melhor quais são as suas fragilidades, construir uma boa rede de apoio, como a gente tanto fala por aqui. Instruir as pessoas a importância de falar sobre o que se está sentindo, de quando a pessoa sente esse impulso do autoextermínio, que ela possa procurar ajuda, porque o tema do suicídio ainda é um tema tabu na sociedade, justamente porque antigamente, lá nos idos do século XVIII, existia um escritor, um alemão, se não me engano, que escreveu um livro chamado Sofrimentos do Jovem Werther, era o Goethe. E nesse livro, eu vou dar um spoiler aqui do final, o rapaz, o protagonista da obra, comete o suicídio por conta de um sofrimento amoroso. E aí, naquela época, quando as pessoas entraram em contato com essa obra, houve uma onda de suicídios em massa, Pessoas começaram a pular da ponte, pessoas que estavam com sofrimento amoroso, um estado de desesperança, tiveram esse impulso, Então, hoje se tornou tabu, desde esse tempo, falar sobre a questão do autoextermínio, porque as pessoas têm medo que, se tocar no assunto, vai aumentar o número de suicídios. Mas isso não é verdade, e é por isso que nós estamos aqui hoje, justamente para desmistificar esse tabu. Falar sobre o suicídio só é problemático se você falar exaltando o suicídio.
Se a gente fala sobre o tema de maneira a instruir as pessoas para que elas entendam que existem soluções, que existem caminhos possíveis, que não passem por essa única alternativa, que elas pensem em formas outras de resolver as suas questões, de expressar as suas emoções, então não há perigo algum de falar sobre o tema, porque neste caso nós estaremos fazendo conscientização e psicoeducação, que são inclusive preventivos para casos de adoecimento mental e possíveis casos de autoextermínio. Então, quando nós fazemos a campanha, muitas pessoas perguntam: vocês não têm medo? Pelo contrário, nós temos muita satisfação de participar da campanha, justamente porque nós sabemos que nós estamos prevenindo algo ruim. E aí vocês podem dizer: mas em setembro a gente ouve falar de um aumento de casos. Não, é que não se ouve falar de um aumento de casos. É que o assunto entra em evidência e aquilo que normalmente não é dito durante o ano, no mês de setembro, há realmente o assunto vem à tona nas mídias, né, nos grupos de amigos, nas conversas, e aí fica muito em evidência e as pessoas começam a perceber o quanto acontecem casos de autoextermínio que são abafados, né? A nossa grande preocupação é justamente orientar as pessoas, entendendo que a mídia tem um papel crucial nisso, né? O papel de não espetacularizar a morte, o sofrer, a dor, a perda, né? Se nós fazemos aqui um programa daqueles estilo carnificina, que mostra imagens muito gráficas, cenas de violência e de extermínio, de morte, enfim, e fazem daquilo quase que um show, né? De horrores, isso sim é uma mídia destrutiva. Mas no nosso caso aqui, né? E eu elogio os dois colegas de bancada, a mídia que é feita aqui na rádio é muito responsável justamente para dar notícias, inclusive do meio policial, não é à toa que o programa se chama Deu BO, mas de uma forma cuidadosa, de uma forma pensando no bem-estar de quem está recebendo essa notícia, lembrando inclusive que as pessoas têm famílias, que as pessoas têm problemas, têm sofrimentos e que existem formas de receber informação sem que isso se torne um problema e um agravante, né? Então o nosso trabalho aqui é justamente esse. E aí eu deixo, como sempre, né, e principalmente neste mês, eu deixo aqui o alerta para que, caso você ou alguém que você conheça tenha pensamentos muito negativos, esteja com sentimentos muito para baixo, não vendo esperança, não vendo perspectiva, ajude essa pessoa, ouça, né? A gente fala que o primeiro caminho é você ouvir e validar o sentimento do outro. Não desmereça o sentimento do outro, não diga que o sentimento é falta de Deus, é falta de fé ou que é falta de trabalho. Pelo contrário, ouça, acolha e encaminhe. Ninguém é obrigado a saber cuidar do sofrimento de ninguém, mas a gente pode sim oferecer alternativas. Fala para a pessoa procurar um psicólogo competente, um psiquiatra, um posto de saúde que seja, ligar para o 188, que tem ligações gratuitas, 24 horas, com uma equipe super capacitada para auxiliar no tratamento dessas demandas e fazer os encaminhamentos devidos, né? O CVV é um ganho da sociedade e a gente precisa valorizar esse serviço. Então fica aqui o apelo. E para encerrar, qual que seria, né, a diferença dessa campanha tão bonita que é o Setembro Amarelo por o Janeiro Branco? É justamente porque o Setembro Amarelo tem um foco específico na questão do suicídio. A campanha Janeiro Branco, ela vem como uma oportunidade para a gente repensar, né, as nossas experiências, né? Ela vem no primeiro mês do ano, é um mês realmente para a gente entender que aquele ano é uma folha em branco, em que a gente vai poder ter a oportunidade de reescrever partes da nossa história, reconstruir experiências que não foram tão bem sucedidas no ano anterior. Enfim, a campanha Janeiro Branco, ela é mais abrangente, porque ela não está focada em um único tema. Ela trata dos cuidados com a saúde mental de forma geral,
né? É uma campanha que tem esse alcance maior, mas as duas se complementam perfeitamente, porque a gente inclusive fala, né, na época do Janeiro Branco, que é de janeiro a janeiro. Não, tá igual a música, né, daquele cantor famoso que eu me esqueci o nome agora, mas o David vai saber quem é. De janeiro a janeiro. Então, a campanha Janeiro Branco é justamente isso, cuidar da saúde mental de janeiro a janeiro, para que a gente tenha menos necessidade da campanha Setembro Amarelo. Sabe, quanto mais a gente faz um Janeiro Branco bem feito, menos a gente precisa de Setembro Amarelo. Mas as duas trabalham lado a lado, construindo um ambiente de bem-estar emocional, de forma coletiva e individual, para que as pessoas fiquem cada vez melhores e que a nossa sociedade como um todo fique cada vez mais integrada e mais justa, igualitária, que nós tenhamos oportunidade de crescimento como indivíduos e como comunidade, né? Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Já contei bastante história, né? Agradeço pela atenção de todo mundo que está aí do outro lado nos ouvindo. Um abraço e fiquem com Deus. Nos vemos na semana que vem com as novas perguntas, com os comentários, com as dúvidas, e deixo aqui o telefone, o WhatsApp de contato lá do meu consultório, caso alguém tenha dúvidas ou precise de alguma orientação, queira fazer convites para palestras, para eventos, né? Porque nessas épocas de campanha a gente fica disponível para contribuir com a comunidade. Então, caso alguém precise, o WhatsApp do meu consultório, que é o Psicociente, é lá na Rua Vigário Silva, 1332, e o número é 349-9638-9639. Até mais. Obrigado, doutora, mais uma vez pela participação. Tá aí, tivemos a Alessandra Carvalho Abraão Salum, ela que é lá da Psicociente, o WhatsApp é o 99638-9639. Obrigado pela participação. Assim, ela se referiu aí, o cantor é o Nando Reis e a Roberta Campos, que fazem um dueto sensacional de janeiro a janeiro. E aí, por isso, a gente sempre lembra, né? Precisou de ajuda, não perca tempo. Tem aí o CVV, o 188. Tem para você também alguma dúvida, alguma questão que queira trazer, né, de conhecimento, principalmente ajuda ou algo nesse sentido. Procura lá a doutora Alessandra, e você na semana que vem, aqui na quinta-feira da semana que vem, vai ouvir um pouco mais. A gente vai falar sobre o transtorno do espectro autista e aí abordar mais uma vez essa situação da aluna que foi expulsa da sala de aula, aluna autista, né, aluna com o espectro autista, foi expulsa da sala de aula e depois estava aí ainda com mais 5 dias, que foi relatado, inclusive em ocorrência policial, por isso estamos aqui relatando, por conta de uma situação que faltou bom senso, porque por muito mais tem aluno que não tem nem expulsão da sala de aula, que dirá da própria escola, da própria instituição, né? Por muito menos tivemos aí essa situação. Seria, no caso aí, a retaliação por conta dessa aluna ter o espectro autista? Algo a se pensar. 6h54 aqui no DBO.